Olá, no Observatório Literário de hoje nós vamos acompanhar a entrevista que Reinaldo Damasio fez com o autor, tradutor, ensaísta e poeta Carlos Felipe Moisés. Ele está lançando o livro Anúncios e Cartazes, um ano depois de 25 de abril. A obra reúne crônicas de viagem que se relacionam com uma fase histórica de Portugal. E nós vamos ter também a professora literária e escritora Jerusa Zelnis. Ela vai falar sobre o projeto do Centro do Apoio ao Escritor, que oferece o curso livre de preparação aos amantes da escrita. E na resenha literária, Reinaldo Damasio fala sobre o livro Bandido, terceira obra do jovem poeta Hélio Nery. A gente fica agora com o quadro Clássicos da Literatura com Frederico Barbosa. Hoje, no quadro Clássicos do Observatório Literário, nós vamos falar sobre um dos maiores fenômenos da história da literatura brasileira. O poeta paraibano Augusto dos Anjos, que nasceu no engenho Pau d'Arco, na Paraíba, em 1884. E morreu aos 30 anos de idade, em 1914, exatamente há um século. Augusto dos Anjos cresceu no engenho Pau d'Arco, na Paraíba. Instruído inicialmente pelo pai, formou-se no Liceu Paraibano e cursou a Faculdade de Direito do Recife. Nervoso, misantropo e solitário, só costumava ir fazer as provas em que tinha desempenho brilhante. Ou seja, ele não convivia com os colegas de faculdade e teve toda a sua educação anterior ao ginásio feita em casa, no engenho com o pai. Sua formação se deu, portanto, na rica biblioteca do seu pai, onde leu precoce os principais escritores, cientistas e filósofos do seu tempo. É impressionante como no interior da Paraíba esse homem reuniu conhecimento naquele momento, né? O seu pai se esforçava para educá-lo, para transformá-lo realmente num dos grandes fenômenos de erudição e de cultura do Brasil em todos os tempos. Formado, ele se casou e passou a lecionar português, inicialmente na Paraíba e em seguida no Rio de Janeiro, onde viveu de 1910 a 1914 com a mulher e seus 2 filhos. 2 problemas o assolavam. Primeiro, o salário miserável de professor do Ginásio Nacional e da Escola Normal, que ele recebia tanto na Paraíba quanto no Rio de Janeiro. Outra coisa, ele era um misantropo, ele era um homem solitário, ele era um tímido. E ele tinha que lidar com crianças, né, de 10, 12 anos de idade, ou seja, crianças que realmente ele não conseguia nem controlar, nem empolgar para o estudo. Ele tinha muita dificuldade de comunicação, tinha muita dificuldade em estabelecer um contato com essas crianças. Em 1912, ele publica, com recursos emprestados do seu irmão Odilon, o seu único livro, Eu, que na época pouco sucesso fez. Inclusive mereceu do grande poeta Olavo Bilac, sobre o qual nós já falamos aqui em programa anterior, uma resenha absolutamente negativa. Referências a Augusto dos Anjos como se fora uma aberração literária, não é? Bilac não entendeu e muito pouca gente naquele momento, em 1912, entendeu o que era aquela poesia tão estranha, tão diferente de tudo que era feito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Em 1914, ele é nomeado diretor do grupo escolar da cidade mineira de Leopoldina, onde esperava viver uma vida menos miserável, até porque ganharia mais como diretor, mas principalmente porque não precisaria dar aulas, né? Ele, como diretor, ele teria que lidar com as questões administrativas da escola. Ele vai para Leopoldina, mas nesse mesmo ano, ele morre vítima de uma pneumonia dupla, que o assola em Leopoldina, deixando um dos maiores talentos, um dos maiores escritores brasileiros, morto aos 30 anos de idade. Ninguém assistiu ao formidável enterro
da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra na boca que te beija. O estilo de Augusto dos Anjos é dos mais extraordinários já criados na história da literatura brasileira. A gente poderia chamar de um estilo eclético. Alguns aspectos do parnasianismo nós encontramos na obra do Augusto dos Anjos. O acabamento formal da poesia de Augusto dos Anjos é de um rigor parnasiano, rimas ricas, métrica impecável, vocabulário erudito. Ao mesmo tempo, a musicalidade dos seus versos, assim como as sinestesias abundantes, as misturas de sentidos, remetem ao simbolismo. Portanto, um poeta que consegue unir características do parnasianismo e do simbolismo. Além disso, ele acrescenta aos seus poemas aspectos filosóficos e científicos que remetem à poesia científica proposta por Silvio Romero, um grande crítico da época. Então nós temos parnasianismo, simbolismo e ao mesmo tempo a poesia científica. Diversos termos científicos, ele lida o tempo inteiro com a ciência da sua época nos seus poemas. Além disso, nós podemos dizer que ele antecipa muito do que é o caráter escatológico e agressivo da poesia expressionista, que vai se iniciar na Alemanha em 1914, exatamente no ano em que ele morre. E por vezes ele antecipa também o tom prosaico dos modernistas que viriam a criar o movimento modernista aqui brasileiro, principalmente no seu auge na Semana de Arte Moderna de 1922, ou seja, 8 anos depois da morte do poeta. A poesia de Augusto dos Anjos é, portanto, um dos fenômenos mais intrigantes da literatura brasileira. Ele foi praticamente ignorado quando ele publicou o seu livro, O Eu, em 1912, mas esse livro logo se tornaria um dos mais populares do país. Já na década de 30, era dos livros mais vendidos no Brasil e um dos poetas mais decorados no Brasil. Há inúmeras pessoas que conhecem de cor os poemas de Augusto dos Anjos, recitam em feiras populares no Nordeste, principalmente na Paraíba, e muitas dessas pessoas sequer sabem o que significam aqueles termos científicos complexos que Augusto dos Anjos utiliza na sua obra. Realmente é uma das figuras mais importantes nucleares da nossa literatura. Tome, doutor, essa tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte. Também, das diatomáceas da lagoa, a criptógama cápsula se esbroa ao contato de bronca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente a uma célula caída, na aberração de um óvulo infecundo. Mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. O Observatório Literário indica hoje o livro de um jovem poeta, nascido em 1973 em Santo André, que é o Hélio Neri. O livro chama-se Bandido, é uma antologia de poemas, e acaba de ser lançado pela editora Oitava Rima, que é uma editora também jovem de São Paulo e que vem lançando títulos de poesia de jovens autores, né? Tem mais uma editora que entra nessa seara difícil de publicar poesia, especialmente de poetas jovens ou estreantes. Esse livro, Bandido, é o terceiro livro publicado de poemas do Hélio Neri.
Os outros dois foram publicados, os dois primeiros livros foram publicados pelo selo Alfarrábio, também de Santo André, que é uma livraria, um sebo, um espaço cultural, que é coordenado pela poeta Dalila Teles Veras. E o Hélio publica agora esse terceiro volume, já, apesar da idade, de ser jovem, de ser uma poesia que está em formação, já demonstrando bastante maturidade. Nos dois primeiros livros, né, que eram quase plaquetes, em formato meio artesanal, a gente já percebia essa pegada mais forte, crítica do Hélio, com questões sociais, com questões do homem contemporâneo na cidade, do homem que vive na periferia, né, e seus problemas e suas crises, não só a crise econômica, às vezes resultado da crise social, mas também a crise de consciência, né, diante de uma realidade que muitas vezes é agressiva e contrária, né, à personalidade, ao ser humano, que não é um privilégio da periferia, isso, né, tem em todas as grandes cidades, em todas as cidades que a gente vive hoje, talvez seja uma questão inata à condição urbana do homem contemporâneo, né, esse desajustamento, esse sofrimento, essa dificuldade com a solidão, com a violência, com a vida urbana que se torna cada vez mais inóspita, apesar do espaço urbano ser, teoricamente, um espaço de encontro, né, de pessoas e de convívio. O que a gente percebe, na verdade, contraditoriamente, é que esse espaço urbano acaba sendo um espaço, muitas vezes, agressivo ao convívio, ou contrário ao convívio. E todas essas questões, além de um certo lirismo, ainda que melancólico, muitas vezes, e desencantado, a gente vai encontrar nessa poesia em formação do Hélio Neri. Nesse livro Bandido, como o próprio título já propõe, né, ou já sugere, ele coloca essa angústia mesmo do poeta e do homem, do cidadão, em última instância do ser humano, diante dessa sociedade que parece mais propensa a triturar pessoas do que a produzir uma vida, né, saudável e uma vida harmônica entre pessoas, entre diversidades. Então a gente encontra nos poemas dele questões que vão desde do miúdo, né, do pessoal, do cenário num bar, na rua, da violência, até discussões mais profundas com relação à crise de consciência do poeta e da voz, né, do poeta diante desse mundo que parece em ruínas. É uma poesia bastante interessante, que tem uma forma diversificada, que tem uma preocupação com a linguagem, demonstra, né, uma maturidade nesse sentido de um trabalho consciente com a linguagem, mas que não está buscando uma perfeição, não está buscando uma forma fechada, não está buscando agradar, mas ela está buscando provocar o leitor, né? Ela tenta desestabilizar o leitor a partir dessa posição de inquietação do próprio poeta. Então, a gente lendo os poemas do Hélio, né, nos outros livros dele, especialmente nesse Bandido, a gente percebe que a poesia ainda pode representar uma forma crítica e provocadora da gente olhar a realidade, né? São poemas que têm uma beleza, têm uma profundidade, têm uma delicadeza, mas também, ao mesmo tempo, traz uma forte aspereza provocada por esse mundo em que nós vivemos, né? Esse mundo de tantas contradições, de tanta violência, de tanta desigualdade, de tanto desajuste que nós vivemos hoje. É uma poesia que, de certa forma, sintetiza isso, e o Hélio, sendo um poeta jovem, já demonstra um manejo bastante seguro nesse trabalho. Mundos impossíveis, onde o alcance não chega, íntimo de uma realidade tão extrema, que dá a impressão de que não é real, somente onde a existência do impossível insiste em habitar, é exatamente nesse território que colho meus frutos, e os nego todos os dias, para que cresçam todos nutridos e elegantes.
Reinaldo Damasio recebeu o autor, tradutor, ensaísta e poeta Carlos Felipe Moisés para um bate-papo sobre sua obra Anúncio e Cartazes, um ano depois de 25 de abril. Acompanhe. O Observatório Literário recebe hoje o poeta, escritor, tradutor, ensaísta e professor aposentado da Universidade de São Paulo, Carlos Felipe Moisés. É uma grande alegria conversar hoje com o poeta e amigo Carlos Felipe sobre um livro bastante interessante que ele está lançando por uma editora de Portugal, a Palimage, que se chama Anúncios e Cartazes. Nós vamos falar também de outras coisas, né, além desse livro, mas eu queria começar, Carlos, além de agradecer a tua presença aqui no programa, pedir para que você contasse um pouco o processo de criação desse livro, que é um livro de crônicas, digamos assim, de viagem, ou quase crônicas de viagem, que retratam um período importante, acho que na tua história, né, na tua formação como professor, como profissional da literatura, mas também uma fase histórica muito interessante, principalmente de Portugal, né, que você faz alusão no subtítulo do livro, que é um ano depois de 25 de abril. Como é que é essa história? Então, você foi direto ao ponto, né? O livro é, na verdade, uma crônica de viagem. Eu chamo já nem me lembro direito, eu chamo de diário de bordo. Né? E é um livro novo, acabou de sair, dá até para eu, pelo menos, sinto o cheirinho da tinta, né? Mas esse livro estava na gaveta faz mais de 30 anos. Ele foi todo escrito, ou quase todo, né? Naquela época. Foi uma longa viagem que eu fiz, foi a primeira ausência muito prolongada, né, da casa, das coisas minhas. Né? Eu passei quase um ano fora. Eu fui primeiro para os Estados Unidos, fiquei 7 meses lá e acabei emendando direto com Portugal. E fiquei 4, 5 meses lá. Você participou de um programa de professor convidado nos Estados Unidos, né? Então, aí na verdade, não foi como professor, foi como escritor mesmo, como escritor. Foi como poeta. Uhum. Acho que foi a fase mais gloriosa da minha vida. Né? Foi a única vez em que eu pude desfrutar dessa coisa com que todo escritor sonha, que é dispor de todo o tempo para escrever. Eu estava muito habituado, desde o começo, né, a escrever contra as limitações, contra os obstáculos do cotidiano. A coisa do trabalho, os horários, os compromissos, ter de garantir a sobrevivência, sem a qual não dá nem para pensar em escrever. Né? E, de repente, eu me vejo nos Estados Unidos totalmente livre disso. Eu tinha todo o tempo para escrever. E era valorizado. Né? Todos nós éramos. Era um programa internacional, tinha gente de várias partes do mundo, né? E foi algo assim esplêndido, a começar por aí. Né? Todo o tempo para escrever. E, de uma coisa que para mim foi surpreendente, né? Eu, de certo modo, sonhava com algo parecido com aquilo fazia anos e anos. Né? Assim que eu consegui e que me inteirei do fato de que, a partir de agora e pelos próximos 6, 7 meses, eu posso escrever a hora que eu quiser, o que eu quiser, quanto quiser, o resultado foi uma espécie de paralisia. Eu parei, né, até me dar conta de que os obstáculos, as dificuldades do cotidiano acabam sendo positivas. Acabam te forçando a abrir uma brecha para criar, não é? A descobrir uma brecha, claro. Né, a encontrar um meio, né, de pôr para fora, de escrever, né, apesar de as condições não serem as mais favoráveis. Né. Então, estranhamente, para mim, no momento em que eu me vi diante de condições 100% favoráveis, pode escrever, escreva à vontade. Eles me ofereciam, está precisando de papel, que é uma máquina de escrever, porque era no tempo pré-computador. Né? Eu tinha à minha disposição o que eu precisasse, além de uma biblioteca excelente da Universidade de Iowa. Né? Mas no começo eu fiquei travado. Até começar a escrever. E foi uma fase muito produtiva. Foram aí uns 9, 10 meses de escrever assim, todos os dias. Né? E poder discutir, conversar sobre aquilo tudo, ou parte daquilo, né?
com gente de várias partes do mundo. Tinha escritor da Grécia, do Irã, da Suíça, da França. Da América Latina era a maioria, né? E nós nos enturmamos logo. Né? E eu pude emendar isso direto com ir para Portugal, que era um sonho que eu vinha alimentando desde abril daquele ano. Desde que correu a notícia da chamada Revolução dos Cravos, né? Falei, meu Deus do céu, eles conseguiram, né? Meio século depois, conseguiram se libertar Salazar, da ditadura. Né? E acabei conseguindo realizar isso. Né? E fui escrevendo ao longo daquele tempo todo crônicas, sem pretensão nenhuma, não era um livro planejado, era assim, o registro tão espontâneo quanto possível do que eu ia vendo, do que acontecia. Né? Isso ficou na gaveta por quê? Porque o livro não me agradou. Assim que eu voltei, passei a limpo, perdi a conta de quantas vezes eu passei a limpo, reescrevi, retomei, retoquei, e nunca cheguei a apresentar isso a nenhuma editora. Isso estava na gaveta. Né? Até que no ano passado, em 2013, o contato com o pessoal da Palimagem, lá de Coimbra, né, conversando, trocando ideias, eu comentei a respeito. Mas nós queremos, mande esse livro para nós. Né? E por quê? Porque eles tinham já uma certa programação dos festejos dos 40 anos da Revolução dos Cravos. Né? 25 de abril de 2014. Né? E é uma coincidência, no mesmo mês nós nos lembramos dos 50 anos, né, do golpe militar no né? Brasil, sem dúvida. Eles, 10 anos depois, se livraram da ditadura, né? E nós continuamos nela. Mas tem um elemento que é bacana, que eu acho que complementa e dialoga com o texto, que são as fotos que você tirou, né? E que tem fotos muito interessantes, inclusive de Portugal, desse período, que estava saindo de um período terrível, longo, né? De ditadura, e com uma revolução bem sucedida, e com apoio de todo mundo, né? Enfim, era um certo alívio, uma felicidade geral, não é? E as fotos, como é que elas entram na composição do livro? São duas coisas. Primeiro, eu sempre gostei muito de fotografia, né? desde moleque, né? E fotografia sempre foi, para mim, uma coisa assim, não inacessível, mas de difícil acesso, era muito caro. Né? Eu lutei com dificuldade até ter uma máquina razoável, né? Que eu comprei lá nos Estados Unidos mesmo, de segunda mão. Né? E foi com essa máquina que eu fiz as primeiras fotos que aparecem aí. São muito poucas, né? Que lá dos Estados Unidos mesmo. Né? Umas em que eu mesmo apareço e tal. Né? Bom, mas enfim, em Portugal eu tive muita sorte, consegui trocar essa máquina que eu tinha por uma melhor, uma de melhor qualidade. Né? Então, todas as fotos que aparecem aí no livro foram batidas lá com essa segunda máquina, que era uma Nikon, né? Que era, assim, uma das melhores máquinas que havia na época. Né? Mas eu nunca me dediquei, nunca na vida eu consegui me dedicar, ou tive ânimo, disposição para me dedicar à fotografia, de uma maneira assim, mais séria. Não, eu gostava, ia curtindo, ia fazendo, ia guardando. Né? Do mesmo modo como esse livro inteiro, com o dobro, talvez até mais, do tamanho que ele tem agora, né? Ficou na gaveta, essas fotos também ficaram na gaveta. Né? E foi uma coisa até muito prosaica. Né? Quando o editor, lá de Coimbra, começou a programar o livro, ele falou, está muito pequeno. Ele falou, não dá umas 60 páginas, está no máximo. E perguntou se eu não tinha mais material para acrescentar. Eu falei, material não tem, mas eu tenho umas fotos. Serve? Ele falou, sim. Né? Então eu mandei. Né? Eu escaneei, eram dezenas e dezenas de fotos, escaneei todas elas, gravei tudo no CD e mandei para ele. E para minha surpresa, ele escolheu, daquelas fotos todas, umas 30 ou mais de 30. Né? E eu estava imaginando que ele fosse escolher umas 3 ou 4. Mas não, ele pegou aquelas todas, montou uma espécie de caderno. O livro tem 2 partes. Acaba a primeira parte e vem um caderno só de fotos. Né? E são fotos que documentam, acho que de uma maneira mais ou menos clara e persuasiva, né?
aquela euforia, aquela festividade toda que foi Portugal. Né? Você imagina uma cidade inteira toda pichada, sem exagero. Tudo quanto era muro, vitrine, poste, árvore, estava tudo repleto de cartazes, cartazes, cartazes. O título faz referência a isso. Né? A foto da capa, o que aparece na capa é uma das fotos que eu bati lá, né? Que é muito irônica. Né? Aquilo era eu nem me lembro exatamente o que era, mas era um prédio da administração pública, né? Não sei se era um banco, uma repartição pública, que num dos muros, né, tinha um aviso, né, tinha um anúncio, mas esculpido em bronze, né, de muito boa qualidade, e que dizia: proibido afixar anúncios nesta propriedade. E que devia estar lá desde os anos 20, 30, 40, sei lá. Né? Os carinhas do PCP, o Partido Comunista Português, né, tiveram, acho eu, um lampejo, né, de uma sutileza fantástica. Né? Eles afixaram 2 cartazes enormes do PCP, muito bonitos, de muito boa qualidade gráfica, e respeitando o aviso que estava lá, né? Mas colocando logo abaixo. Abaixo do aviso. Visível, né? No espaço do aviso estava preservado. Exatamente. Mas então, só que essa viagem se estende, né? Você acaba... Não fica só em Portugal, né? Você vai para outros lugares. Bom, enfim, eu acabei indo parar no Marrocos. Né? Não estava nos meus planos. Aliás, eu explico isso praticamente desde o começo do livro. Né? Se eu tivesse planejado qualquer coisa, né, não teria acontecido nada. Talvez nem escrever. Então, eu não planejei nada. Né? Nem o que eu iria escrever um livro como esse, nem que a viagem teria os rumos que teve. Sim, nem os desdobramentos que ela teve. Os desdobramentos. Né? Eu acabei indo parar para comer. Antes de Lisboa, eu fui parar em Londres. Não estava nos planos. Foi graças à neve que caiu em Iowa no dia que eu devia embarcar de Chicago para Lisboa. Né? Caiu tanta neve, os voos foram todos adiados, e eu acabei perdendo a conexão para Lisboa. Né? Aí eu conto isso aí numa das primeiras crônicas. Né? Me ofereceram ir para Londres. Né? E de lá eu conseguiria mais fácil uma conexão para Lisboa. Né? E tudo de graça. Então eu fui parar em Londres, acabei passando alguns dias em Londres. Né? Mas eu estava com a cabeça toda voltada, era para Lisboa mesmo. Né? Em Lisboa surgiu a possibilidade de viajar para o Marrocos. Era uma dessas excursões, tipo turística, né? 15 dias, e foi um amigo que me perguntou se eu não gostaria. Eu falei: gostar, eu gostaria, mas isso deve ser muito caro, não é para o meu bolso. Né? Ele me levou até uma agência de turismo que estava com uma promoção, e foi uma miséria. O que eu tinha lá, os poucos escudos que eu tinha, deram para eu passar 15 dias no Marrocos. Né? E foi muito divertido, né? Porque aí se repetiu, de certo modo, a experiência anterior nos Estados Unidos, que é aquela coisa, enfim, do convívio com várias nacionalidades. No caso dos Estados Unidos, era com escritores de várias partes do mundo. Né? Nessa viagem para o Marrocos, era um ônibus que tinha muito português, muito espanhol, alguns americanos, alguns holandeses, alguns alemães, alguns ingleses, tudo misturado e passeando pelo Marrocos. Né? Onde eu fiquei surpreso, eu não sabia disso, né? Falava-se muito mais espanhol do que francês. Muito mais espanhol e francês do que inglês. Então eu acabei servindo de intérprete para vários, né? Enfim. Mas foi muito divertido. Né? E para mim, a grande experiência foi um dia, um desses passeios lá, que a gente percorreu quase que o país todo. Né? Num desses passeios eu vejo uma placa onde estava escrito Alquizar Kabir. E achei que aquilo soava meio familiar. De repente eu me toquei. Alcácer Quibir. Foi aqui
né? Não que Judas perdeu as botas, mas que Dom Sebastião partiu desta para outra, né? Então, é a famosa Batalha de Alcácer Quibir, 1578. Aí perguntei para o guia, né, o marroquino, ele se lembrou. Está aí essa coisa que eu acho esplêndida sempre, né? Para um brasileiro ou para um português, o sebastianismo, essa batalha, tem um significado, que não é o mesmo, para o português e para o brasileiro. Claro. Mas para o marroquino, eu nunca tinha me ocorrido querer saber de um marroquino ou de um muçulmano, né, o que significou a Batalha de Alcácer Quibir. E fiquei surpreso. Né? Mas, enfim, eu conto tudo isso no livro. No livro é interessante porque essa experiência de viagem acaba, pelo não planejamento, né, que você fala muito bem, ela acaba se tornando uma experiência aberta de descobertas, como é, de repente, a relação com a poesia. Claro, né, que claro. você trabalha como professor, como tradutor, como exatamente poeta isso, e tudo, né? Esse espanto diante da realidade, a surpresa que acaba gerando o poema. Essa briga interior, né? Quer dizer, eu não sei se eu posso generalizar, mas eu sempre sonhei com alguma coisa que pudesse ser bem organizada, bem planejada, né? E que, portanto, fosse previsível, e que, portanto, não me derrubasse. Né? Mesmo sabendo, desde o começo, que eu nunca vou ser capaz de conseguir isso. Né? E, ao mesmo tempo, eu acabar valorizando o fato disso não ser possível. Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, incorporando a surpresa, que é né? O preciso imprevisto. que os dois polos existam. Né? Esse desejo de ordem e a convicção de que nunca haverá uma ordem, mas é só uma luta, um esforço nesse rumo. Né? Então, essa viagem toda, acho que o livro todo, né, tem isso como núcleo, como centro. Né? É uma forma, digamos, indireta de expor uma visão de mundo, né? Que tem que ver com a poesia, tem que ver com a crítica, tem que ver com tudo junto. Aproveitando que a gente tocou nesse assunto, já estamos chegando no final, né, do nosso tempo, você tem uma obra extensa como ensaísta, como tradutor, né, e como resenhista de livro, crítico e poeta e escritor, até de ficção. Você tem um livro recente de poesia, o Noite Nula, o Histórias Mutiladas de Conto, o Reunião de Ensaios, Tradição e Ruptura, o Pacto da Transgressão. E você tem um outro livro que foi reeditado também há pouco tempo, que a gente costuma brincar, dizer que é praticamente um curso, né, uma oficina literária, que é o Poesia Não é Difícil, né, que é um livro muito interessante, em que você mostra que, sem facilitar a poesia, porque é impossível isso, que ela não é aquele bicho-papão que muitas vezes se costuma classificar até para fugir dela, né, por uma questão às vezes de preguiça, ou às vezes de desconhecimento mesmo. Né. Esse livro, você acha que ele resume um pouco assim a tua forma de ver a poesia, a literatura? O Poesia Não é Difícil? Poesia Não é Difícil? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É um livro que nasceu assim, sem pretensão nenhuma. Né? Foi uma espécie de desafio, um desafio amigo, né? Que o editor me fez faz tempo já. Né? Da primeira versão, da primeira edição é de 96, se não me engano. Né? E foi um desafio que ele me fez. Né? Você está muito acostumado, muito familiarizado com falar de poesia, né, na universidade, para especialistas. Mas eu quero ver você falar de poesia para jovem. Então, do ponto de partida desse livro, foi escrever alguma coisa para o iniciante, né, para o aprendiz. E foi essa a ideia que eu me propus, né? Quando eu imaginei esse Poesia Não é Difícil. E sabendo que eu ia enfrentar uma parada duríssima, porque quando você se propõe a escrever para jovens, seja o que for, né, é muito difícil você resistir à tentação de baixar o nível. Simplificar tudo, vulgarizar um pouco, que é para ser acessível. Eu até entendo isso, mas eu sou radicalmente contra isso. Né? Eu prefiro enfrentar a dificuldade enorme que é você ser acessível sem baixar o nível. E foi o que eu tentei. Né? E acho que deu mais ou menos certo, porque os leitores desse livro não se limitam a jovens em idade escolar. Né?
eu tive muitos retornos de leitores adultos, de leitores bem calejados na coisa, né? E soube até que o livro chegou a ser adotado em faculdades, em cursos de letras, de comunicação, né? Mas o que eu penso é exatamente isso, né? Que a poesia não está além, né? Como certa tradição, enfim, nos induz a achar. A poesia não é o lado de lá. De metafísico só tem aquilo que for metafísica propriamente dita. Mas essa metafísica falsa, né, de universo paralelo ou coisa parecida, eu nunca acreditei nisso, né? Então, a poesia está aqui, imiscuída no nosso cotidiano. É uma questão de saber enxergar, né, e extrair, né, da simplicidade, da facilidade, né, da familiaridade, o que pode haver de mais complexo, de mais enrustido lá nos desvãos, né? Mas sem nunca perder de vista que a poesia vai nos remeter para esta realidade aqui mesmo, e não para outra, né? Não para o lado de lá, né? É sempre um grande desafio ler, né, o poema e descobrir as camadas que estão ali, né, de significados e formas. O título, né? Claro, que tenta ser irônico. É irônico, é bem irônico. É irônico, né? É difícil pra caramba, é claro que é. Né? Mas é uma dificuldade transponível. Sim. Né? Ela não deve ser uma barreira para que você não chegue no poema, é o contrário. É para que você mergulhe na dificuldade. Eu diria que na maioria das vezes que alguém afirme poesia é difícil, a dificuldade que as pessoas pensam é a dificuldade do sobrenatural, do mistério, né? Da inspiração, da coisa mágica. É alguma coisa que esteja escondida, supostamente, assim, né? Ou inacessível. E que né? só alguns eleitos que teriam o dom de chegar lá. Eu falei, não, essa dificuldade simplesmente não existe. Essa dificuldade não passa de mito. Né? Então, quanto a isso, a poesia é fácil, a poesia não é difícil. Mas uma vez que se tente o acesso a elas, dificuldades começam a aparecer. E não terminam nunca. Claro. Né? É uma indagação, uma interrogação permanente. Muito bom, acho que você conseguiu realmente o objetivo no livro, porque ao mesmo tempo que ele é pedagógico no melhor sentido, né? Não no sentido redutor, mas no sentido de instigar o conhecimento, de instigar a dúvida de fazer, né? Estimular o conhecimento, a busca do conhecimento, não oferecer o conhecimento acabado, ele também é desmistificador, por outro lado. Né? Então, acho que é por isso que ele serve tanto para quem está iniciando, como um primeiro, como ele lança, eu acho que questões para quem já tem alguma experiência na área, seja como poeta, ou como professor, ou crítico, mas que encontra ali um diálogo teu interessante com aqueles autores, com aqueles poemas que, enfim, faz parte da tua trajetória aí como leitor, né, que você é. Carlos, eu queria então, infelizmente, encerrar a nossa conversa, porque o tempo já acabou, e agradecer a tua presença aqui no programa. Eu que agradeço, obrigado a vocês. A gente assiste agora no quadro Ofício do Escritor, as dicas de Reinaldo Damasio com a professora de literatura e escritora Jerusa Zelnes. Ela explica como funciona o curso livre de preparação do escritor. Dá uma olhada. O Observatório Literário recebe hoje a professora da PUC de literatura e escritora Jerusa Zelnes para conversar um pouco com a gente sobre um dos projetos que o Centro de Apoio ao Escritor da Casa das Rosas vem realizando, que é o curso livre de preparação do escritor. Esse curso dura 1 ano, ele tem 8 módulos, são módulos mensais, e cada módulo desse é dado por um professor, que são pessoas ligadas à literatura, ou escritores, ou professores de literatura, ensaístas com larga experiência na área, e para pessoas que se inscrevem, para uma turma única, pessoas que se inscrevem no começo do ano e acompanham esse curso ao longo do ano. Em 2014, o Centro de Apoio ao Escritor está abrindo um novo projeto dentro dessa modalidade, que é o Clipe Jovem,
que é o mesmo curso, só que dura meio ano, dura um semestre, e é voltado para jovens, para adolescentes. A Jerusa, ela foi professora do Clipe para adultos e agora ela vai ser professora também desse projeto do Clipe Jovem para adolescentes. Tudo bem, Jerusa? Tudo bem, você, Rei? Tudo bom. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi primeiro a experiência com o Clipe para adultos. Né? Como é que foi essa? Você deu um curso, né? Você deu um módulo de um mês. Como é que foi isso? Foi uma coisa maravilhosa, foi emocionante, porque é muito legal a gente estar com pessoas que que gostam das mesmas coisas que a gente gosta, e trocando experiências, e falando sobre livros, sobre leituras, sobre diversos estilos diferentes. Então, foi uma experiência muito bacana. E foi muito legal porque eu tive também o prazer de trabalhar com gente muito talentosa. A gente tinha uma classe de 30 alunos e os alunos estavam muito envolvidos e tinham têm muito talento, eles estão fazendo o curso ainda. Então, são pessoas que você olha e fala, nossa, daqui a pouco eu vou sair e encontrar o livro deles publicado. E foi muito bacana. Legal, porque esse curso ele tem uma proposta que não é uma proposta acadêmica, né? Sim. É uma proposta mais de prática mesmo, mas que envolve, claro, a formação, claro. Né? Leitura. Então, você trouxe textos para eles lerem de escritores, né? Trabalhou com isso. Então, vocês trabalhavam, né? Como é que era a dinâmica, assim? Vocês trabalhavam a leitura de texto, depois criação também dos alunos? Sim, porque para a gente escrever é fundamental que a gente leia bem, né? Leia o texto e consiga encontrar na forma o próprio conteúdo ali já inscrito na própria forma. Então eu procurei trazer textos assim de formatos diferentes e fazer essa leitura e compreender bem o texto e tentar se inspirar com esses procedimentos para depois eles aplicarem também nos textos que eles usam, né? E também reelaborarem, recriarem o que é próprio deles, né? E tinha esse foco na prática mesmo, na criação. Sim. Primeiro a gente fazia leituras, fazia leituras, textos que eu considero bons, né? Então também tem lá um lado a escolha claro, que é natural. Né? E eu gosto muito de textos contemporâneos, eu gosto da literatura contemporânea, então trouxe coisas que são bem importantes para mim, né? E a gente lia e depois a gente elaborava algumas dinâmicas. E daí eles iam e trabalhavam em casa, faziam texto, tem um mês para que eles possam estar revendo, reescrevendo. E aí a gente trazia, lia, compartilhava, os alunos mesmo davam opiniões, eu também. Legal. Até chegar numa forma que a gente considerava a forma literária. Tudo isso era discutido no grupo, coletivamente? Sim. E as pessoas reagem bem assim a essa discussão? Então, nas primeiras aulas, a gente tem mesmo um pouco os alunos ficam tímidos, né? Porque porque texto é uma coisa muito íntima, né? Nesse começo, assim. Na verdade, o texto é o corpo ali do próprio autor. Eu faço muito um trabalho de conscientização do texto como um corpus, que ali eles estão se revelando. Claro. Né? Então, eles tinham estão muito... Estão se desnudando. Então, no começo, muitos ficaram tímidos, mas depois a gente consegue um espaço de intimidade, e onde você pode... né, tirar a roupa, claro, né? Legal. E se mostrar. É muito bom, acho que essa experiência da troca, né, coletiva de opiniões e de ouvir o outro, né, a leitura do outro é muito importante para o próprio trabalho, né? Mas uma outra coisa interessante dessas turmas é que elas são formadas, quer dizer, essa turma específica do Clipe, né, ela é formada tanto por pessoas que fazem prosa como poesia. Sim. E convivem bem assim? Você acha que a dinâmica é legal, tendo prosadores e poetas misturados, né? E lendo textos, um de prosa, outro de poesia, trocando, tudo funciona bem assim? Sim, funciona. Porque eu acho que essa coisa do gênero também, na literatura contemporânea, a gente vê uma mistura muito grande de conto, poema. Né? Na verdade, a gente caminha para uma prosa poética. Sim. Né? E ali... embora também eu tenha dado um curso que a gente trabalhou especificamente com conto, mas apareceram muitos poemas também ali. E eu acho que o mais interessante é a imagem, né? A imagem poética que a gente trabalha.
Que pode ser tanto para a pode prosa como a poesia. Sim, claro. Uhum. Ou no romance, no conto, em qualquer... Sim, Então, é lapidar essa imagem, né? Uhum. Trabalhar com ela, deixar ela tentar dar uma forma, nem que essa forma seja uma forma meio estragada, mas trabalhando a imagem, pode ser tanto conto quanto porque está todo mundo experimentando, né? Então não tem que estar acabado ainda, né? O trabalho. E a gente tinha estilos muito diferentes na sala, bem experimental mesmo. Tinha pessoas muito radicais, fazendo coisas muito novas, né? Assim, promessas mesmo, e pessoas mais com uma escrita mais apurada, mais sofisticada. Que legal, é bacana, né? Porque também tem um confronto aí de estilos, né? De modos de lidar com a literatura, né? E assim, você acha que esse tipo de proposta, não só essa, né? Mas propostas dessas de curso, que tem muitas acontecendo hoje, né? Estão se multiplicando esses projetos, como cursos também, oficinas, né? Às vezes coisas mais... A própria Casa das Rosas oferece uma gama enorme de cursos, palestras, oficinas, né? Sarau, recital e tal. Você acha que isso é importante para... Você falou agora há pouco que ler, né? Ter uma bagagem é importante e tal. Mas essa experiência também é importante? Em que medida que é importante para alguém que quer ser escritor ou que está com um projeto literário, né? Como é que esse universo de propostas, digamos assim, são importantes para a carreira de um escritor? Eu acho fundamental, porque quem escreve é muito solitário. Então, quando você está em contato com pessoas que gostam de fazer o que você gosta, pessoas que sentem o mesmo prazer que você sente com a escrita, com a leitura, é sempre uma oportunidade para enriquecer. Porque texto é sempre um lugar de encontro. Então, não dá para você... Você vai escrever solitariamente, mas ele vai... A coisa vai acontecer se você tivesse... Quando encontrar o outro, Quando né? você encontrar o outro. E aí... eu acho que as oficinas literárias, eu não sei ainda, porque é tudo muito novo, né? Então também estão começando agora. E são muito diferentes, né? São muito diferentes. Eu não sei até quanto ela pode ensinar a ser escritor. Porque eu acho que o escritor... Acho que o propósito não é nem esse, né? Eu acho ensinar a ser escritor, né? Assim, sim, eu acho que... Porque não tem uma fórmula, né? Não existe, né? Claro. Mas eu acho que ela te inspira. Então, é um lugar de inspiração. Então, tanto o mediador, né, o orientador, o professor que está ali na sala, mas também os colegas, as situações que a gente vivencia, elas são inspiradoras. E depois você compartilhar isso e tentar, como eu falei, pensar a forma, tentar como chegar mais fácil no outro, eu acho que isso é fundamental. Esses saraus, esses encontros, essa oportunidade de ouvir e de dialogar, eu acho que é fundamental. E até de se expor, né? De repente, dar o texto à tapa, né? Para as pessoas conhecerem. E assim, o teu trabalho acadêmico, né? Como pesquisadora, você defendeu doutorado, né? Recentemente e tal, e trabalha na PUC, enfim, em outros lugares, como professor universitário. É um outro tipo de trabalho, né? Sim. É um trabalho mais acadêmico, mais de formação teórica, digamos assim. Mas você traz elementos dessa bagagem também para projetos desses mais de criação também? Como que ajuda? Sem assim? dúvida, né? Porque, por exemplo, no trabalho que eu faço, um trabalho acadêmico, eu estou trabalhando para formar professores e formar críticos. Então, eu acho que esses novos autores que estão escrevendo literatura, eles serão autores mais críticos também, porque esses professores que vêm dar aula, que têm essa outra bagagem mais teórica, a gente já vem com a leitura que será feita deles. Então, eles já vão estar também olhando para a forma, mas já sabendo o que a teoria pensa, o que a crítica fala do escritor. Então, eles são muito mais aguçados. É por isso que esse grupo de autores contemporâneos, esse pessoal, é muito difícil de a gente categorizar. A gente não consegue, porque eles são leitores da crítica. E eles dão um jeito de estar sempre surpreendendo. E essa linguagem acaba sendo incorporada também na criação. É um trabalho... Você vê que é um trabalho hoje que uma literatura que a gente tem hoje de alto nível. Legal. Muito obrigado, Jerusa, por essa conversa. Foi uma delícia conversar com você. Até uma próxima, então. Obrigada.
A gente fica por aqui. No site da Assembleia Legislativa você confere os programas que já foram ao ar. Anota o site www.al.sp.gov.br. Clica em redes sociais e YouTube. O Observatório Literário volta quarta-feira que vem. Até lá. A gente vai na sala dele ver o computador, vou te mostrar os programas. Quer gravar a capa primeiro? Ninguém assistiu ao Formidável, eu estou só treinando.